de nós, mas não pede reconsideração no processo. Então, para mostrar aos senhores como nós, às vezes, desagradamos 100% as partes, às vezes 80%. Quando é bom é 50%, que a gente agrada e desagrada 50%. Aí é bom. Hein, desembargador Voltaire? Não é bom? Então, uma questão outra final ainda sobre, eu vou resumir isso aqui, porque eu estou com o tempo esgotado. Aliás, o tempo agora é dado ao Santos, né? O Santos fala, né? Aliás, uma bela explanação, o Santos e o Vitória, né? Eles aproveitam bem o tempo. Uma outra questão, pessoal, muito importante, que está crescendo muito, nós do Rio Grande estamos preocupadíssimos com isso, e aí está o desembargador Voltaire, que deve falar à tarde sobre a tutela coletiva, sobre a substituição, né, e novamente a presença forte da Defensoria Pública nas ações em que se discute a legalidade ou a ilegalidade do PIS e da COFINS nas contas telefônicas e nas contas de energia elétrica. Lá, inclusive, em razão das ações coletivas, ajuizadas pelo Ministério Público e pela Defensoria, estão até suspensas, do primeiro grau, as ações individuais. E também os recursos ao Tribunal de Justiça, por ato da administração do desembargador José Aquino Flores de Camargo. Eu ontem tomei o cuidado de ligar para a distribuição. Este ato é de 14 de 5 ou 14 de 6, aliás, 14 de 5 ou 15 de 5. E já tem lá, nesse pequeno intervalo, 1.048 processos suspensos do tribunal. Para vocês terem ideia da progressão geométrica disso. E o que é importante? Eu quero deixar bem claro. Aí, nós, às vezes, estamos do lado do recuo. Eu tenho uma posição lá da área tributária, da área administrativa, da área de regulação, e isso o Silvano disse muito bem hoje, né? Também ontem falou o representante da FEBRABAN, tudo tem um custo. Lembro, aqui os mais antigos se lembram que houve a lei do inquilinato 79, que queria, talvez o doutor Raimundo se lembre, que queriam vedar o repasse dos tributos na locação. Isso é impossível. Lá do Rio Grande, à época, deputado federal Alceu Colares, depois se deu conta que são vedações impossíveis, porque a economia tem a sua sistemática e a sua repercussão. E aí, então, nesses casos, nós fomos os redatores da turma, do conjunto de câmaras cíveis, pela legalidade do repasse do PIS e da COFINS nas contas, desde que correto. Desde que correto. Por quê? Consideramos, em primeiro lugar, muito melhor para o consumidor, que não terá um repasse embutido, disfarçado, diferente da realidade. A mesma coisa que os tributos, IPTU e taxas na locação. Vamos saber quanto é. Por outro lado, também não podemos, no meu entender, inviabilizar a atividade de concessão, permissão ou sob qualquer outra forma de empreendimento, que se projeta no tempo e nem o consumidor e nem o fornecedor pretende a criação de novos tributos, como são as contribuições federais, PIS e COFINS. Esta matéria, seguramente, doutora Rosana, será resolvida agora, acredito que nos próximos meses, estava com sessão marcada para 9 de fevereiro, não foi decidido, nós estamos ardentemente aguardando. A primeira turma tem uma posição no STJ, e a segunda turma, liderada pelo ministro Benjamin, tem uma posição diametralmente oposta. Essa matéria, sendo pavimentada na sessão de Direito Público, deve pôr a pá de cal e resolver isso. Nós esperamos que nisto também não haja um recuo da luta pelo direito do consumidor. Eu quero encerrar dizendo que nós, num plenário como este, que eu vejo aqui
advogados, estudantes, representantes do Ministério Público, defensores públicos, procuradores do Estado, procuradores municipais, promotores, juízes, professores. E isso eu queria fazer agora com a presença da professora Cláudia, também do Benjamin, também do Eládio. Eu via ontem, aí sim, com profunda emoção, a disposição, a alegria juvenil da Cláudia correndo aqui para resolver questões que ela fazia lá no início. O Eládio, a mesma coisa. E eu tenho certeza que se o Benjamin estivesse aqui, seria com a mesma vibração, com a mesma eloquência, com o mesmo encantamento. Então, eu quero, em nome da Cláudia, em nome do Benjamin, em nome do Eládio, fazer uma homenagem a todos que construíram os 10 congressos brasileiros de direito consumidor. A produção, professora Cláudia, está ali ao lado. São 73 revistas do consumidor. E uma produção furiosa, né, de muitos alunos seus, de muitos alunos do Benjamin, de muitos alunos do Eládio e de todos os outros, do Voltaire, do Filomeno, do Pascoaloto e de tantos que passaram por aqui. Eu não vou citar mais, mas isto nos faz muito bem. Então, dizer da alegria muito grande, professora Rosana, que é também uma madrugadora desse trabalho, doutora Roberta, de poder participar desse evento e colocar esses temas, que são temas apremiantes, são temas do dia a dia, e que dizem respeito ao avanço ou ao recuo do nosso querido direito consumidor. Muito obrigado. Bom, nós queremos agradecer a brilhante exposição do desembargador Francisco Meixo. Eu queria dizer, inclusive, infelizmente o tempo não nos permite nenhuma intervenção, mas esse tema é palpitante e apenas para ilustrar especificamente nessa questão do corte, dizer que lá em Pernambuco algumas pessoas já vieram a óbito por corte de energia elétrica em função de estarem em sistema de home care e sem nenhuma sensibilidade, a concessionária ainda assim desligou a energia das residências. E os crimes em praças públicas escuras, né, com certeza. Inclusive do município, né, problema de segurança. É verdade. Bom, eu queria também lembrar, antes de passar a palavra à próxima panelista, que no final desse painel serão sorteados alguns livros, então vocês permaneçam no auditório e vamos torcer para que todos sejam sorteados, né? Infelizmente não pode. Bom, a nossa próxima painelista é a doutora Roberta Zanata, advogada do grupo Amilpar, especialização em Direito Público pelo Instituto de Direito Público de Brasília, advocacia em geral, exercício ininterrupto da profissão, com escritório em Curitiba desde 95, perante a Justiça Local e, posteriormente, no Rio de Janeiro e Brasília. Presidenta da Comissão de Saúde da Câmara Americana do Comércio, ANCHAM, em Brasília, gestão 2010. A doutora Roberta irá falar sobre os princípios básicos do sistema público e do sistema secundário de saúde. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao Dr. Leonardo Bosco pelo convite para fazer parte dessa mesa tão ilustre. Não sei se estou à altura, mas vou me empenhar para, pelo menos, tentar fazer parte desse palestra, como todos merecem, né? Que aqui é para coisa para gente grande, né? Bom, nós vamos falar um pouco sobre saúde, trouxe umas noções gerais para vocês, sobre os princípios, né? A
definição de saúde contida na Constituição da Organização Mundial de Saúde é no sentido de ser ela um completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a simples ausência de doença ou enfermidade. Essa definição esclarece que saúde não é somente inexistência de doença. A saúde não depende exclusivamente de um bom sistema de saúde e do controle de doenças transmissíveis, mas depende também de outros fatores de natureza social e biológica, entre eles a maneira de viver, as condições de trabalho, as condições de saneamento do local onde vivem, a qualidade da comida e da água. Para que se dê efetividade ao direito básico à saúde previsto na Constituição, deve-se levar em consideração a necessidade de buscar um equilíbrio entre a saúde com qualidade e os recursos existentes. Isso não pode deixar de existir, como o doutor Francisco já nos disse, embora todos gostássemos que fosse diferente, mas tudo tem um custo, e a saúde também. O atual debate acerca do desenvolvimento privilegia a liberdade de escolha e a autonomia da vontade como elementos essenciais para propiciar o desenvolvimento do país. É necessário garantir serviços básicos de atendimento nas áreas de educação, saúde, habitação, cultura, esporte e lazer, que preservem ou recuperem a dignidade humana. Assegurar tais serviços implica em contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, redução dos índices de desigualdade, pobreza e exclusão social. Amartya Sen já dizia que um instrumento importante que contribui para o alcance do desenvolvimento social, concebido como liberdade, refere-se à garantia dos direitos humanos e sociais por meio da execução das políticas públicas. Com elas, é possível oferecer os serviços básicos garantidos na Constituição com a devida qualidade que os cidadãos merecem e necessitam, e, ao mesmo tempo, refletir sobre a sustentabilidade do sistema. Bom, na escolha do mais adequado, ou mecanismo, ou modelo para a situação, para uma saúde do país, a questão econômica é fundamental, porque, afinal de contas, existem várias questões envolvendo isso. Primeiro, a tecnologia médica hoje, apesar de a gente já saber que aumenta a produtividade e reduz custos, mas a tecnologia médica ainda é hoje o maior incremento dos custos na área de saúde. E isso é muito importante, porque parece não ter a relevância que a gente... Mas, embora seja importante a tecnologia, ela custa muito caro para a saúde hoje. A elevação dos custos decorre também do aumento da frequência do uso, principalmente dos serviços de alta complexidade, e isso é consequência do envelhecimento da população e da elevação do padrão de vida. Para que se tenha ideia, no Japão, hoje, há um grande aumento do número de idosos, e a preocupação é reorganizar um novo sistema de saúde, prevendo o Super Aged Society. Nos Estados Unidos, essa discussão também é muito acirrada, inclusive com o novo projeto do Barack Obama, a Câmara entendeu que o prêmio pago pelo idoso não poderia ser maior do que 2 vezes o prêmio pago por um adulto jovem. Já o Senado, que esse valor não poderia ser, entendeu que esse valor não poderia ser maior que 3 vezes. No Brasil, essa discussão também é recorrente, muito importante. Só para vocês terem uma ideia, em 1960, o Brasil tinha 3 milhões de idosos. Em 1975, apenas 15 anos depois, ele passou a ter 7 milhões de idosos. Em 2002, já eram 14 milhões de idosos. E estima-se que em 2020 sejam 32 milhões de idosos. Quer dizer, é um problema realmente preeminente em que a gente não pode esquecer que isso está acontecendo. E isso reflete não só na saúde, como em diversos outros setores, na área da previdência, inclusive. E para vocês terem uma ideia de como a situação é complicada no Brasil, na Bélgica foram necessários 100 anos para que a população idosa dobrasse de tamanho. Há também uma tendência na redução do número de profissionais médicos ou de profissionais na área de saúde, e principalmente nos Estados Unidos e já em alguns outros países. Isso é reflexo dos processos por erro médico, da qualidade de vida do profissional médico, que ficou muito dificultado de acordo com a criação dos planos de saúde. Isso dificulta muito os médicos de trabalharem, eles entendem assim, né? E há também a inexistência do verdadeiro sistema, traz ineficiências e retrabalho e perdas.
Assim, se torna necessário que o sistema de saúde, onde todos os